Brevemente, o pessoal sempre fala muito, né? Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu. Nem sequer subiu ao coração do homem, essas são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, é comumente usado para dizer que Deus tem coisas grandes para a sua vida. E de fato Deus tem coisas grandes para a sua vida. Só que se você pegar o contexto, a carta aos Coríntios está falando de quê? Um povo, uma igreja, uma comunidade que tinha muitos dons, conhecimento. Só que se você pegar a situação dela, era uma igreja que ao invés de viver como uma igreja espiritual, seguindo o evangelho, eles viviam de forma carnal, brigando uns com os outros, tendo divisões, facções dentro da igreja, andando após homens preferidos, uma série de coisas, fazendo tudo errado e andando contra o espírito do evangelho. Paulo, no capítulo 2 de 1 Coríntios, está falando, a pregação, o ensino que eu trouxe a vocês não está baseado em persuasão de sabedoria humana, mas é poder de Deus, sabe? É a sabedoria do alto, uma série de coisas. Né? E eles sempre chamando as pessoas para um crescimento. Na sequência do capítulo 3 vai falar, não pude falar a vocês como quem fala espirituais, mas tive que falar a vocês como quem fala carnais. Paulo mostra ali a diferença. Existem crentes que são meninos, infantis, que nunca querem crescer, que são crentes, mas que são crentes carnais ao invés de espirituais. Veja o capítulo 2 de 1 Coríntios, que é muito fácil pegar um versículo, isolar e falar aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem sequer a mente do homem imaginou, alcançou. Essas são as coisas que Deus tem preparado para a tua vida. Como se isso fosse algo que Paulo está falando sobre uma condição futura. Não. Paulo está dizendo o seguinte, é na sequência desse capítulo 2 que ele vai dizer no verso 10 que Deus já revelou essas coisas que antes o olho não viu, o olho não via, o ouvido não ouvia, o homem não conseguia discernir e alcançar sem a revelação de Deus. Então Paulo está dizendo, mas Deus já nos revelou pelo seu Espírito. Ele está falando de quê? Jesus já veio, o Messias veio, o reino de Deus foi revelado em Cristo. E da mesma forma que o Espírito do homem é quem conhece a profundidade e as profundezas do homem, é o Espírito de Deus que conhece as profundezas de Deus. E se esse Espírito agora habita em nós que somos o templo, nós que cremos de fato e vivemos segundo a vontade de Cristo, se de fato o Espírito de Deus nos habita, e é o Espírito de Deus que sabe tudo sobre Deus, automaticamente, se eu tiver de fato uma comunhão com o Espírito Santo, buscar cada vez mais andar segundo a sua vontade, eu vou conhecer as profundezas de Deus. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e o homem não compreendeu, ele está falando do homem natural que não recebeu o Espírito Santo. Não é à toa que no verso 14 do capítulo 2 está dizendo o homem natural, ele não consegue compreender as coisas espirituais, nem sequer ele pode. Não é só que ele não consegue, ele não pode compreender, porque eles parecem loucuras. Mas o espiritual a tudo discerne, e ele de ninguém é discernido. E o final do capítulo, que é o verso 16, vai dizer que nós, os que temos o Espírito de Deus, os que recebemos essa revelação, cremos, e somos habitados pelo Espírito, nós temos a mente de Cristo. Então o contexto não está falando de algo que, meu Deus, o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem sequer o homem imaginou, como se fosse algo que Deus ainda vai me dar, uma coisa grande que Deus vai fazer na minha vida e eu nem sequer pude sonhar. Tudo bem, é verdade que Deus pode, Ele quer fazer, Ele faz mesmo, coisas que a gente nunca imaginou, nem sonhou, mas o contexto ali não é esse. É dizendo o seguinte, vocês que de fato são cristãos, já não podem mais viver da forma que vocês vivem, ó Coríntios. Porque vocês, tendo recebido o Espírito de Deus, tendo recebido a revelação na palavra, vocês vivem como se não tivessem visto, ouvido e compreendido. Vocês vivem como homem natural, sendo que vocês já foram iluminados, certo? Vocês já não podem mais viver como aqueles que o olho não viu, o ouvido não ouviu e o coração não discerniu. Entende isso? Então, nós, na verdade, que fomos alcançados, o nosso olho tem que ver, o nosso ouvido tem que ouvir, o nosso coração tem que discernir e compreender as coisas de Deus. É o que o texto está dizendo. Então, tem que buscar, tem que ler o contexto, tem que entender, para a gente não sair pregando coisas que não tem a ver com o que a palavra está dizendo. Muito mais do que, não é isso não que Paulo está dizendo, e aí as pregações são aplicadas para isso. Fique tranquilo, você vai receber coisas extraordinárias. O texto já está dizendo, eu já recebi a maior bênção, o maior tesouro, que é poder ter sido retirado do mundo da morte para a vida. Antes eu não via, porque o mesmo Paulo ele vai dizer, não aos Coríntios, mas ele vai dizer aos Efésios, vocês antes estavam mortos em vossos delitos, ofensas e pecados, mas Deus te ressuscitou em Cristo, nos ressuscitou em Cristo. Se nós, antes de aceitarmos a Cristo e vivermos segundo a revelação do Espírito Santo da palavra de Deus de fato, nós éramos mortos espirituais, os nossos olhos não viam, nossos ouvidos não ouviam e nós não compreendíamos, porque éramos mortos espirituais. Mas quando ele nos transportou do império das trevas, como disse aos Colossenses, nos transportou de lá e nos trouxe para o reino do amor do Filho de Deus, agora os nossos olhos veem, nossos ouvidos ouvem, nossa mente discerne, nosso coração compreende cada vez mais se a gente estiver na palavra, na vontade de Deus, buscando o Espírito Santo. É isso que a palavra está dizendo.